Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o Wellington Carvalho. Muito obrigado, Wellington, por ter aceitado o nosso convite. Falar sobre imagens, falar sobre drone. Como hoje é importante ou é possível trabalhar as imagens de uma forma pensando aéreas hoje? O que são esses drones que hoje capturam essas imagens? Bom, olá a todos, tudo bem? O drone hoje ele veio para revolucionar essa questão das imagens aéreas, certo? Eu já trabalho com vídeo já há bastante tempo e antigamente a gente, para poder fazer uma imagem de drone, tinha que ter a alocação de fazer uma imagem aérea, tinha que se ter alocação de aeronave, certo? Aí tinha um custo de aeronave, custo de produtora, certo? Hoje em dia com os drones tudo ficou muito mais fácil. Você, por exemplo, eu lembro de uma campanha eleitoral que usasse isso, tinha que alugar um helicóptero, geralmente era algo muito caro. Sim, sim, era um custo muito alto, certo? E hoje com o drone, além de ter barateado o serviço, certo? A qualidade, ela melhorou e muito, né? Porque hoje temos equipamentos aqui com a qualidade 4K de imagem, certo? Tem drones até com a qualidade bem superior que esse aqui que a gente está, certo? E assim, com relação à imagem, é fantástico o trabalho que ele faz. Por que hoje uma necessidade de se filmar em 4K? As TVs ainda, na maioria das casas, ainda estão com 1920 por 1080. Bom, o drone ele também lhe dá a possibilidade para você fazer a filmagem em Full HD, certo? E dá também a opção para você filmar em 720p. A vantagem que a gente vê hoje em fazer a gravação em 4K é no pós, certo? Vai te dar uma resolução melhor de imagem, onde você vai poder fazer um crop na imagem sem perder muita definição, entendeu? Porque imagina, você tem uma tela de um tamanho, certo? Você consegue fazer o corte dela, faz o ajuste e ela não perde nada de qualidade. Ou seja, até um enquadramento você pode dar um novo sentido a ele, fechando um pouco mais a imagem, sem perder a qualidade. O Wellington trouxe pra gente também algumas das imagens que tem capturado. Você tem capturado em várias cidades, né, Wellington? Isso. Eu trabalho numa serviço para uma empresa, certo? Isso, na iPlace. Certo? A iPlace hoje são 140 lojas em todo o Brasil, certo? É a maior revenda Apple no Brasil e a maior revenda DJI também, que a gente tem no Brasil. É o drone. DJI é o fabricante do drone, certo? E assim, a gente roda todo o Brasil fazendo as inaugurações das lojas da empresa e onde a gente faz também as imagens da cidade, que a gente vai fazer a inauguração. Por exemplo, essa daí, é em que local? Isso aí foi em Olinda, certo? A gente foi lá em Pernambuco, fez essas imagens aí. As imagens que a gente faz da cidade é justamente o que antecede antes da inauguração. Certo. Você chega aqui alguns dias antes? Isso, eu chego um dia antes, certo? Onde a gente vai nos pontos turísticos da cidade e faz as imagens aéreas, certo? Essas imagens aí eu fiz ela da recepção do hotel, certo? Estava ali na parte do estacionamento, aí eu já estava Tem que contar do lado do drone. Um dia bom para filmar, não? Sim. Não é aconselhável você voar com chuva, certo? Não é um equipamento à prova d'água. As condições de vento também, certo? E também a questão do magnético, certo? Que esse aparelho ele trabalha com bússola. Então, assim, se a gente tiver uma corrente magnética muito alta, não é aconselhável fazer voo com ele. Certo. Entendeu? E tudo isso a gente tem como ter essas informações hoje em dia através de aplicativos. O quanto evoluíram, né, os drones nos últimos anos? Então, quando eu comecei, há uns 7, 8 anos atrás, o drone ele me dava uma autonomia de bateria de 6 a 8 minutos, certo? Para mim poder ter uma visualização do que eu estava gravando, eu tinha que montar um sistema FPV, certo? De transmissão. Hoje em dia é tudo muito prático. E outra, é um equipamento muito seguro, certo? É um equipamento que ele realmente não foi feito para cair. Certo. Ele dá toda a informação de segurança de voo, ele vai me dar altura, vai me dar distância, vai me dar o tempo de bateria que eu tenho, certo?
Por exemplo, eu estou fazendo um voo com o drone, eu perco a comunicação com o rádio. Automaticamente ele volta e pousa no local de onde ele decolou, certo? Então, assim, é uma coisa muito segura de se utilizar drone, certo? Tem vendido bem? Tem. O drone, ele deu um boom no mercado, certo? De eletrônicos. Você tem uma ideia, lá na loja, teve em um mês, certo? Pra você ter uma ideia, foram vendidos mais de 3 milhões de reais pelo site, fora as 140 lojas da rede, entendeu? E para você ter uma ideia, hoje a gente está com uma procura maior do que a demanda. Não tem drone nas lojas para vender. Estão com poucos drones. Por quê? Porque não está tendo um problema de importação, certo? Coisa que está sendo resolvido agora nesses dias, mas assim, o pessoal está procurando demais. Tem regras para se usar o drone? Tem. O drone é o seguinte, esse drone aqui, você vê que eu tenho um número dele aqui, sim, certo? Ele é cadastrado na ANAC, certo? Ele tem um cadastro também no DCEA. O DCEA é o órgão que vai me liberar o espaço aéreo para poder fazer o voo. Certo. Certo? Então eu vou informar no DCEA a localização que eu vou voar, o horário, tudo direitinho. Daí ele me dá a localização, me dá a autorização. Isso é obrigatório, você tem que avisar sempre. Isso eu tenho que avisar sempre, certo? E para o meu uso profissional eu tenho que ter um seguro obrigatório, certo? Que é um seguro obrigatório para terceiros, certo? Que é o seguro RETA. Onde posso filmar e onde não posso voar? Então, locais públicos tem a questão da distância. Por exemplo, você tem que voar, você é obrigado a voar a partir de 30 metros de pessoas, você não pode chegar menos que 30 metros. Exemplo, estou certo? Num show, eu posso passar o drone dentro do show? Não é permitido, certo? Mas muitas pessoas fazem. Muitas pessoas fazem. Que risco elas se expõem e expõem os outros? Bom, isso aqui é um equipamento eletrônico. E todo equipamento eletrônico ele é passivo de falhas, certo? Então, assim, ele até pode fazer um sobrevoo sobre as pessoas, mas tem que ter toda essa liberação legal que eu te falei, certo? Tem que estar acima de 30 metros das pessoas, tem que ter a liberação do DCEA, certo? Para poder fazer esse voo. E o que se pede é que a pessoa que esteja conduzindo o evento informe a todos os participantes que lá vai sobrevoar um drone. Entendeu? De preferência informar na hora que é feito o sobrevoo. Para tomar os devidos cuidados. Para tomar os devidos cuidados. Agora, não é uma coisa aconselhável. O ideal, 30 metros de distância. Exemplo, vou para um estádio de futebol. Dá para filmar de longe, filma de cima? O ideal do estádio de futebol, como você tem a parte do gramado, se não tiver ninguém no gramado, certo? Você consegue fazer uma pan legal. Entendeu? O que é a pan? Você vai estar lá no meio do gramado, não tem ninguém embaixo e você vai fazer um voo com segurança, certo? A questão da segurança é uma coisa que depende muito do piloto, certo? Quando é um piloto responsável, quando é um piloto que não coloca em risco a vida de terceiros, porque assim, essas hélices, quando estão em alta rotação, elas são muito perigosas, certo? E ela corta, machuca, mas corta mesmo, entendeu? Então assim, o piloto consciente, o piloto seguro, com isso aí não acontece acidentes. Quando se imagina uma altura, qual a altura que se chega a um drone desse? Olha, 30 metros? Pode ser 30 metros no chão, não pode? Pode. Esse drone, ele vai até 500 metros de altura. Só que as nossas leis brasileiras não permitem isso. Porque você tem o risco de um avião, máximo, né, que você pode chegar é até 120 metros. Certo? A partir de 120 metros você já está infringindo a lei. Também não pode ir perto de aeroporto, né? Não. E o que é interessante desses equipamentos aqui é que ele tem uma zona que ele cria... GPS. No próprio GPS ele cria uma zona, certo? Aonde que se você estiver dentro dessa área, o motor nem aciona do drone. Entendeu? Se você estiver próximo, ele vai estar lhe informando. Como as imagens que eu passei aí, eu fiz lá no estádio do Grêmio, certo? Aquelas imagens lá próximo ao estádio do Grêmio, lá é perto do aeroporto.
Entendeu? Então o drone ele estava me informando que eu estava numa zona próxima ao aeroporto, mas eu não estava na área, certo? Naquela zona de bloqueio. Entendeu? Então eu consegui fazer o sobrevoo tranquilo, sem nenhum problema. Para fazer um sobrevoo com imagens, leva quanto mais? A gente pode mostrar mais um vídeo. Mostra de Porto Alegre, Paulo, nosso diretor. Procura Porto Alegre. Esse daí ainda não é, ainda é Fortaleza, não é isso? É, Fortaleza. Fortaleza. Tem o do estádio do Grêmio. Não, esse aí é Passo Fundo. É Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Isso. Esse é o de Passo Fundo. Inclusive, imagens belíssimas, né? Você foi em que mês aí? Esse aí foi semana passada. Já pega aí já uma primavera, né? Isso, foi na semana passada. E o que é interessante desses vídeos que a gente faz para a loja é que eles ficam prontos antes da loja fechar. Entendeu? A gente faz a parte de filmagem, faz a parte de edição e eles ficam prontos antes da loja fechar. Muito interessante. Olá, muito amigos, interessante. clientes da região de Passo Fundo, convidamos vocês para virem conhecer. Isso daí você tem filmado todas as inaugurações? Isso, todas as inaugurações. A minha história com a iPlace, ela começa a partir de Maceió, certo? E é até interessante que era o seguinte, a loja, aonde ela chegava, o estado que ela ia inaugurar, ela contratava um fotógrafo para fazer a parte de fotografia, para fazer o registro. Isso. E quando eles vieram para cá, para Maceió, uma empresa contratou o meu irmão, que é DJ, o Caroço. Aí Caroço me fez a indicação para fazer as fotografias. Sim. Daí eu fui lá, fiz o serviço de fotografia e fiz um trabalho diferenciado. E como uma semana depois me chegou o convite para rodar o Brasil todo com eles, fazendo as inaugurações da loja. A gente tem Porto Alegre também, Paulo? Tem de Porto Alegre. A gente vai mostrar. Você já falou que em chuva, vento não é interessante. Vento muito forte não é aconselhável. Mas ele voar. avisa também? Avisa também. Ele lhe dá toda a informação. Tem idade para você... Olha, esses drones aqui, como você tem que ter um cadastro na ANAC, certo? Então você tem que ser maior de idade. Certo. Entendeu? Não é Até recomendado que você entregue. É um veículo, tem um Não, para uma risco, criança, por exemplo, para uma criança tem os drones de pequeno porte, certo? A própria DJI tem um drone, o Telo, que ele é um drone considerado a linha de brinquedo. Então, é aquele drone que você vai voar com seu filho, certo? Você pode entregar para o seu filho voar que você não vai ter problema nenhum. Agora, passou de 250 gramas, certo? Aí já é um drone que ele precisa ser registrado na ANAC, certo? Todos os drones ele tem que ter homologação da Anatel, certo? Por causa do radiocontrole. Por exemplo, quando você compra um drone aqui no Brasil, lá na loja mesmo, na iPlace, todos eles já vêm homologados, certo? Já vem com o selo da Anatel. O que você traz de fora, alguns você consegue encontrar lá já homologado para o Brasil, outros não. Então, quando você faz essa importação, quando você traz de lá de fora, aí você é obrigado a fazer essa questão da homologação do drone. Quando você decide por comprar um drone, precisa treinar? Precisa. Hoje em dia, a DJI ela fornece um simulador, certo? Você pode acessar o site da DJI e ela vai lhe dar... Ela tem um simulador, certo? Que é bem real esse simulador, você tem bem os comandos. Se você já tiver um drone, certo? Você tem como fazer a conexão do seu radiocontrole no simulador, certo? Você pode fazer umas simulações de voo antes de subir com a aeronave, entendeu? Porque o drone ele é considerado uma aeronave. Ó, essas aí foram as imagens lá de Porto Alegre. O Grêmio, o Inter. Barra Shopping Sul, né? Isso. E uma coisa bem importante, por exemplo, essas imagens aí que são feitas com drone, você vê que não tem ninguém dentro da loja, certo? Isso é uma medida de segurança. A gente faz esse voo sem ninguém dentro da loja. Impressiona, certo? Porque parece uma grua, né? De tão estável. É bem estável, bem estável a imagem. É porque os drones antigos, você viu uma imagem dessa, era assim, né? Isso. Ele passava brusca.
o movimento, o né? movimento. Mas Hoje isso você- também é muito treino, viu? né? Muito treino. Hoje ainda há quem faça isso, né? Sim. Aí já essas imagens aí que tem pessoas é feita com o Osmo, que Certo. também é um Pra quem equipamento da não- DJI. Para quem não conhece, o que é um Osmo? O Osmo ele é um estabilizador de imagem, certo? Você tem duas opções. Tem um estabilizador de imagem para o celular, que é o Osmo Mobile, e tem o outro que já vem com a própria câmera, certo? Que faz a mesma estabilização que o drone, certo? A imagem dele é perfeita, também grava em 4K. Mas, exemplo, Certo. o que é recomendado por quem trabalha com isso? Ter um Osmo ou ter o Osmo Mobile? Então, hoje em dia, com essas câmeras super poderosas desses telefones, certo? Você não consegue ver muita diferença, não. Por exemplo, se você tem um telefone que, sendo esses mais caros da linha, Da certo? Apple. Da Apple mesmo, que tem uma câmera muito boa, certo? Você consegue colocar ele, você consegue fazer uma gravação em 4K e você vai ter a mesma qualidade do Osmo. A diferença é que com o Osmo você consegue manipular os ajustes, certo? Eu vou conseguir controlar foco, vou conseguir controlar a abertura de imagem, a temperatura de imagem, então eu vou conseguir fazer um trabalho mais profissional, certo? E já o celular não, ele já me entrega aquela imagem ali pronta, entendeu? Mas com relação à qualidade, a qualidade em si da imagem é praticamente a mesma coisa. Hoje, qualquer família pode ter esses equipamentos para fazer suas filmagens familiares, pessoais? Sim, claro. O drone, tem um drone, o Spark da DJI, certo? Ele é super recomendado para você ter ele em família, entendeu? Não é aconselhável você colocar ele na mão de uma criança para fazer voo, certo? Não é aconselhável. Até porque tem essa questão do registro dele. Agora sim, ele é perfeito para você ter em casa, para você fazer fotos de selfie nas suas viagens, certo? Ele é uma câmera voadora. E quando se pensa nessa amplitude de possibilidades, você pode explorar isso independente de luz? Ele tem qualidade para poder você filmar? Tem. Como, por exemplo, esse equipamento aqui, como ele tem uma câmera 4K, ele tem uma resolução muito boa, certo? E a definição de imagem dele, ela é excelente, até à noite mesmo, certo? Você consegue fazer uma imagem bem legal. As imagens aéreas aqui, porque eu não trouxe aqui para vocês, mas da cidade aqui de Maceió, à noite, são belíssimas. Pois bem, eu estou aqui com o Wellington Carvalho, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Wellington Carvalho. Estamos aqui conversando de drone, de equipamentos, de filmagem. A gente tem que voltar, Wellington, já com mais imagens feitas pelo Wellington. A gente mostra agora. Essa parte ainda é Fortaleza, Aí não é é isso? Fortaleza. Tava lindo esse dia aí,
certo? As imagens ficaram perfeitas, ficaram fantásticas. Parte do litoral. Isso. Qual a autonomia hoje de um drone como esse? Quanto tempo? Esse daqui ele me dá uma autonomia de 25 minutos de voo. De 25 minutos, não é isso? 25 minutos. Bateria. Antigamente você tinha o quê? Drone até a diesel, né? Pois é. Ah, quer dizer, a diesel eu não conheci, não. Não chegou, não? Mas Não tinha cheguei até... a conhecer, não. Hoje você tem uma bateria. 25 minutos é um bom tempo, né? E olha, pra você ter uma ideia, aí é um voo indoor, certo? Que é feito dentro da loja. Olha só a estabilidade da imagem. É impressionante. É impressionante. É Antigamente isso só o fantástico quê? Uma trabalho. grua só, né? Sim, sim. E outra, a grua não tinha essa Não dá- dimensão, é, né? Porque essa- ela vai de canto a canto, certo? Na loja, em linha reta. Para controlar a velocidade, para ele não passar muito rápido. E isso é a prática no dedo mesmo, No dedo certo? mesmo, No controle. né? Senão ele vai Isso, embora, né? Isso, não vai embora. Apesar de que, como eu te falei, com relação a essa questão da segurança do drone, certo? Os sensores que ele tem, por exemplo, você soltou a mão, você soltou os controles, ele fica lá paradinho, entendeu? Antigamente não, antigamente a gente quando dava um toque no drone, se a gente não ficasse controlando ele na mão, ele ia embora. Entendeu? Muita gente perdeu o drone assim, né? Sim, sim, muita gente perdeu. Muita gente perdeu. Tem campeonato de drone disputa aérea, né? Tem os drone race, certo? Que para fazer disputa mesmo. O pessoal hoje em dia faz imagens fantásticas com esse tipo de drone. Um drone pode chegar a que velocidade? Olha, eu tive acesso ao de um amigo meu, o Júnior. Ele tinha um Spire, o Spire 2, ele chegou a 140 km por hora de velocidade. Tem hoje, de uma certa maneira, um ranking de melhores drones? Ou é uma questão mais pessoal? Tem. Quanto mais caro o drone, é melhor, certo? Agora sim, eu te sou sincero, para essa questão do piloto consciente, certo? Não conta muito você ter um drone que vá muito longe, um drone que suba muito alto, até porque a gente tem que seguir as nossas leis brasileiras, certo? Então, por exemplo, esse drone aqui, o controle dele me diz que eu tenho uma autonomia de 7 km de distância, certo? Para voar com o drone, aonde que eu passando 200 metros, eu já perco ele de vista, certo? Então, eu já não estou fazendo um voo seguro, entendeu? Então, assim, é legal você ter uma autonomia boa de bateria, é legal você ter uma qualidade boa de câmera, certo? E não ver muito essa questão, o meu drone sobe, vai a 500 metros de altura, eu consigo ir a 2, 3 quilômetros de distância. Bom, o que você tem que pensar é que se o drone está nessa distância toda, e se der uma pane nele? E se ele cai em alguém, você não está vendo? Entendeu? Você tem aqui esse daqui que é o DJI, não é isso? O DJI é o Mavic Pro. Mavic Mavic Pro. Isso. Qual o concorrente dele na mesma categoria? Na mesma categoria. Por exemplo, fala-se muito no Phantom. Mas o Phantom é da DJI. É da DJI É da também. DJI. Só que ele é uma outra categoria. Qual é a categoria do Entendeu? Phantom? Phantom 4, O Phantom 4 ele é um drone da linha profissional. Certo. Certo? Esse daqui é da linha profissional? Ele é da linha profissional. Qual é a vantagem desse drone aqui? É que eu consigo, a mobilidade dele, certo? Ó. Por exemplo, no meu caso, que eu viajo muito, certo? Então, quanto menos bagagem eu tiver, melhor. O meu drone ele vai se limitar só a isso aqui, ó. Entendeu? Já o Phantom 4, ele tem uma estrutura maior, certo? Tem a questão da mala dele. Para a viagem, ele dificulta mais. Agora tem um detalhe, o Phantom 4 ele vai conseguir me dar uma imagem de câmera bem melhor que esse aqui, certo? Porque o sensor dele é maior, certo? A definição de imagem dele é melhor, entendeu? O tempo de bateria é bem relativo um do outro. Bem parecido. Bem parecido. A estabilidade de voo também é bem parecida. Tem um chamado Spider Certo. também? Tem o Spire. 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 Aí tem É concorrente? O Spire ele já é melhor que o Phantom. Certo. Ele já é um drone maior, certo? Já é um drone na linha profissional, onde você pode trocar as câmeras dele, você coloca uma câmera, você faz até cinema com ele, entendeu?
ele é um drone de alta velocidade, onde você consegue fazer... ele é ideal para fazer essas imagens acompanhando o carro, imagens de ação, entendeu? Ele é um drone muito bom para isso. Que outros concorrentes aparecem no mercado? Ou tem mais concentrado nisso? Olha, a gente está mais concentrado no DJI. O DJI, hoje ele é considerado a Apple dos drones, entendeu? Com relação a... Por exemplo, a GoPro lançou um drone, mas o drone dela ficou muito pouco tempo no mercado porque estava dando muito problema, estava caindo, certo? E o da DJI é o tipo do drone que a gente não escuta muito relato disso, entendeu? Lógico que acontece, entendeu? Às vezes você pega um piloto imprudente, às vezes, como eu te falei, é um equipamento eletrônico, às vezes ele pode dar um problema, dar um pane, às vezes alguém encaixa uma hélice errada e o drone vai cair. Essa semana mesmo um colega colocou no grupo que a gente tem de WhatsApp, certo? Que é o Drone Alagoas, colocou no grupo um acidente que um outro amigo dele tinha sofrido, certo? Porque essas hélices aqui, você só tem uma posição para colocar ela, e o cara colocou uma hélice errada. Então quando ele foi subir com o drone perdeu o controle, ele foi pegar com a mão e cortou a mão. Entendeu? Outra coisa também, falando dessa questão do nosso grupo de WhatsApp, certo? O pessoal daqui de Alagoas, a gente se preocupa muito com relação à questão da segurança de voo. Sempre que a gente vê alguém fazendo algo que não condiz com o que a lei permite, a gente sempre está lá chamando atenção, orientando, fiscalizando. Até porque é o seguinte, isso aqui, ele é um equipamento perigoso. Você usando ele da forma errada, entendeu? Então, é uma coisa que se alguém faz algo errado, vai estragar para todo mundo, vai ficar ruim para todo mundo. Então, assim, para você ter uma ideia, hoje, e somos um dos poucos estados que tem isso, a gente tem em nosso grupo de WhatsApp todo o agrupamento aéreo, certo? Daqui do estado de Alagoas, certo? O comandante do agrupamento aéreo, ele está em nosso grupo de WhatsApp, certo? Porque assim, foi uma forma que a gente encontrou de ter uma comunicação mais rápido. Então a gente informa da gente estar voando, eles quando vão fazer sobrevoos mais baixo do que o limite, eles sempre informam a gente. Por exemplo, teve agora o desfile 7 de setembro, certo? O comandante, ele avisou lá no grupo, ó pessoal, evitem fazer sobrevoos ali na orla, que a gente vai estar voando baixo. Então a gente tem essa comunicação, a gente se preocupa muito com essa questão da segurança, entendeu? Que é fundamental. Que é fundamental. Isso aí... O que vocês esperam dos próximos drones que possam ser lançados? Qualidade, autonomia de bateria maior que vai vir, certo? Por exemplo, foi lançado agora o Mavic Pro 2, certo? Ele fez uma parceria com a melhor marca de câmera fotográfica, né, que é a Hasselblad. Eu soube que a DJI comprou a Hasselblad e colocou nos drones, entendeu? Tem o Mavic Pro 2, ele lançou duas versões, lançou o Zoom e lançou o Pro, entendeu? Então, assim, são equipamentos que têm bem mais sensores, certo? A DJI, ela está o tempo todo preocupada com a questão da segurança, certo? Quando se acaba as 25 horas, os 25 minutos de bateria, troca-se a bateria ou tem que parar para... É o seguinte, ele tem uma forma bem interessante na tecnologia dele, que quando ele está com 30% de bateria de carga, ele já começa a me dar o alerta, certo? Que é para mim voltar e fazer o pouso com segurança. Isso. Se eu continuo forçando, se eu não quero voltar, automaticamente ele volta e faz o pouso. Certo. Entendeu? Mas porque a bateria ela é interna e precisa carregar parado, ou você pode trocar a bateria e não, a gente troca a bateria. Essa aqui, ó. E continua o voo? Trocou a bateria, sobe novamente e continua para voar. E deixa o outro carregando. E deixa o outro carregando. Certo? Agora você só consegue carregar, tem toda a questão da segurança. Você só consegue carregar uma bateria dessas depois de 10 a 15 minutos, quando ela esfriar. Você não pode, por exemplo, tirar ela da carga e automaticamente colocar para carregar, que ela não vai carregar. Entendeu? Porque ela vai estar aquecida. Pra você ter uma ideia, nessa questão da segurança, porque tem muitos relatos
dessas baterias aqui que às vezes há acidentes que ela explode, certo? Ela tem gás, tudo. Então o que é que acontece? Eu vou fazer um trabalho para um cliente onde eu estou com as minhas 3 baterias carregadas, completas. E fui fazer o trabalho e só usei uma bateria. As outras 2 ficaram completas. No aplicativo eu já fiz a programação. A partir de 5 dias ela vai pegar essa bateria e vai reduzir a carga dela para 50%. Ela não fica totalmente carregada, guardada por uma questão de segurança. Entendeu? Quando viaja, você disse que é um cara que viaja muito com os drones. Algum tipo de restrição em termos de viagem, a companhia aérea, infraero? O que a companhia aérea pede é para não despachar essas baterias. É para você andar com ela na cabine do... Só a bateria ou o drone? O drone completo. Você sobe ele com as baterias. Todo... Você não despachar, certo? Ele pede para não levar as baterias no porão da aeronave. Uma explosão manter elas na cabine pressurizada, que é mais seguro para esse tipo de bateria. Para quem pensa em termos de peso, qual o peso dele? Esse daqui ele vai em torno de 900 gramas, mais ou menos. Pois bem. Que dicas você dá para quem quer comprar um drone? Então, a primeira dica que eu dou é o seguinte: para que você quer o drone? O que é que você vai fazer com o drone? Qual a finalidade que você vai dar para esse drone? Entendeu? Se você quer ele só para ter em casa, ter com a família, para registrar os momentos em família, passeios, viagens, certo? Você compra um drone de pequeno porte, que ele vai lhe atender perfeitamente bem, certo? Você vai fazer vídeo, você vai fazer foto, certo? Você vai ter a possibilidade de postar na hora, você faz as lives via Facebook e redes sociais em geral, ao vivo, entendeu? Ele vai lhe atender bem. Se eu sou um profissional da área de fotografia e filmagem, eu já vou querer um equipamento melhor, certo? Eu já vou partir de um Mavic um Mavic Pro, um Phantom, certo? É um equipamento que vai me dar uma qualidade de imagem melhor. Estão girando em torno de quantos os valores desses drones? Olha, a partir de... Vamos falar do combo, né? O que é o combo? O combo é você comprar ele completinho, com o drone, carregador, bateria extra, certo? A partir de R$ 3.500. Podendo chegar? Certo. Aí vai depender do que você queira comprar. Tem drone de 25, 30, 40 mil reais. Depende certo? da sua Depende necessidade. Da sua necessidade. E poder de compra. Sim, justamente. Wellington, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? A gente vai para um breve intervalo, o programa Ponto de Vista volta depois. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui agora com o Alessandro Lima, ele que é Master Coach, ele que é pedagogo e tem formações, está com psicologia também, psicanálise, mas um especialista em desenvolvimento evolutivo, pessoal e familiar. Qual a busca que tem o ser humano hoje por esse tipo de desenvolvimento, tanto evolutivo, pessoal e familiar? Boa tarde. Sim, Boa sim. tarde, né? É uma satisfação estar aqui nesse momento junto com vocês, juntamente com os telespectadores da TV Assembleia, e me sinto muito honrado por esse convite.
Wendel, o que a gente percebe é que dentro do ser humano há, digamos assim, uma necessidade eminente, gritante, de evoluir. Por quê? Nós somos seres criados, digamos assim, pela divindade, tá? Numa busca constante evolutiva interna. Nós, intrinsecamente, vibra em nós a lei do progresso. Tá? A lei do progresso, ela atua externamente, fisicamente, como a gente observa, né? Mas também internamente para cada indivíduo, para cada ser. Já não diz Heráclito, né, sobre a lei da mudança, que é uma lei permanente e imutável e constante dentro do ser. Cada indivíduo em particular, ele precisa, ele necessita evoluir. Da mesma forma que o organismo físico carece permanentemente de um ar puro para se manter em equilíbrio, nós também internamente, o ser, ele precisa evoluir. A partir do momento em que o indivíduo ele estaciona, há nele uma inquietude profunda. E essa inquietude profunda se traduz por muita angústia. Haja vista os grandes pensadores do existencialismo, da filosofia existencialista, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, quando falava, né, no seu livro O Ser e o Nada, quando o indivíduo ele paralisa, digamos assim, os seus sonhos, os seus desejos, os seus sentimentos, em busca do melhor, ele fica como que no funcionamento disfuncional da sua proposta de integrabilidade com o universo. O universo, essa força que rege, digamos, o movimento aí da toda a estrutura da vida, ele nos impulsiona a essa evolução. Mas o que Em seria diversos evolução? aspectos. Evolução significa crescer permanentemente. Crescer como ser humano. Temos limites Isso para crescer? Não. O limite é o infinito. O limite é o infinito. Haja vista, se nós observarmos as propostas dos grandes líderes pacificadores da humanidade, Buda buscava a sua evolução na transcendência do ser, do espírito. O limite não seria o Gandhi, Nirvana? O Nirvana, claro. Mas aí seria um limite. Já temos um limite. Mas só que o Nirvana, depois que alcança esse, tem outros degraus. Aí já não conheço. Já não... Né? Já são outros. Tá? Um exemplo, E isso digamos daí para o assim, budismo. Para o budismo. Se for para o cristianismo, Isso. seria Jesus. Tá? Jesus é o estado crístico. É o estado meta de alcance de iluminação. Mas em si não é um limite. Não é o limite. É parte do limite. Eu acho que é o início do limite. Né? Que é infinito aí nessa proposta de evolução. Então, nesse sentimento de evoluir, de desenvolvimento, o indivíduo ele chega um momento em que a própria estrutura interna sua, natural, o convida, o impulsiona, o inquieta em busca de algo mais transcendente dentro dele. E isso faz com que ele se sinta angustiado a buscar mecanismos ou ferramentas que o direcione a essa proposta evolutiva. E o coach, tá? Ele nos ajuda, através das suas ferramentas poderosas, a esse encontrar-se. Quem é o coach? O coach, ele é uma metodologia, tá? Uma metodologia que, juntamente com um misto de ciência, tá? um mix de ciências que juntamente nos permite, digamos assim, trabalhar metodicamente esse processo evolutivo. O coach tem isso, ele ajuda muito, tem ferramentas muito poderosas no desenvolvimento do ser humano. Eu diria, Alessandro, não sei se você concorda comigo, mas o coaching, né, de uma certa maneira, esse processo, ele chegou ao Brasil, ou pelo menos ele ganhou um destaque maior no Brasil nas últimas décadas. Isso, no ano de né? 2000. Mas antes de tudo, ele é o treinador. Sim, né? O processo, claro. O coach que faz o coaching, ele é o treinador. Sim. Você acha que falta no mundo, estamos em Alagoas, falta em Alagoas treinadores de alma, treinadores de vida? Esse papel não seria da família? Não seria do pai? Não seria da mãe? Depende.
né? Depende em que momento a gente pode se localizar. Tá? Vamos supor, você vai a uma academia, lá você tem, né, valorosos trabalhadores da área do campo da saúde, que são os educadores físicos. Ele é o coach físico. Físico ali. Certo. Porém, se você tem uma meta, um foco mais intenso, você busca ali algo mais rápido, que é me fugiu agora a memória do profissional, né, que trabalha junto, paralelo, personal. Certo. Personal treino. Suponhamos que você vai fazer um concurso X ou Y que requer de você, dentro de um mês, que emagreça 10 quilos. Certo. Você busca ali o personal, Certo. direcionado àquele exercício. Que cumpre um papel de coach. Isso, de coach, físico. Certo. Já nós, no meu caso assim, nós somos treinadores da mente, desenvolvedores da mente. Seria o quê? Um life coach. Um life coach. Que Desenvolvedor também da mente absorvemos do americano, seria um treinador de vida. de vida. Só que nesse instante o coach brasileiro tomou outro caminho. O coach americano, ele é muito pragmático. Ele é 2 mais 2 é 4, são 4. Tá, Ah, mas muito metódico. me permita voltar. Sim, Eu novamente volto, exemplo, se eu precisasse aprender matemática, sim. é claro que isso daí é uma questão muito temporal, né? Mas eu vou tentar delimitar. Na década de 70, uma família que precisasse ensinar seus filhos matemática, pelo menos no Brasil, ela não tem esse direito tão claro de fazer isso por conta própria, porque o Brasil, a legislação e a sociedade conduziu isso para um trabalho de ser da escola. Certo. Então você teria um treinador de matemática, que é o professor, e assim você teria o treinador de matemática, o de ciências, o de educação física e assim por diante. Mas quem treinava essa pessoa para a vida, quem estava presente nessa vida, para delimitar as metas, para estabelecer disciplina, para estabelecer caminhos, era o pai e a mãe. Sim. Daí o retorno, tipo, A educação moral, os valores. o brasileiro de hoje, o americano, mas o brasileiro de hoje, ele sentiu a necessidade de ele mesmo se conduzir, porque não deixa de ser ele, antes de tudo, quem conduz a própria vida, mas dele ter a presença de alguém que o conduza, o que antes muitas vezes era feito pela família, falta esse espaço da família, falta o pai, porque o pai que conduzia. Eu estou delimitando um tempo, mas se a gente puxasse 300 anos, você ia ter o pedreiro, o filho teria que ser pedreiro, o carpinteiro, o filho teria que ser carpinteiro. Jesus era carpinteiro porque José o era. Falta nesse contexto, chega o coach life coach, para preencher um espaço que muitas vezes ficou ausente numa sociedade em que o pai não tem mais tempo para conduzir os processos. Eu estou especulando, tá, Alessandro? Estou dando para a gente dar pano para a manga. O pai não é mais, o seu filho não será mais o carpinteiro, caso seja o carpinteiro. Eu preciso de alguém que me conduza, ou que me ajude aqui nesse processo de caminho. O que a gente percebe é que ao longo dos séculos, à medida que o indivíduo evoluiu, tá, no contexto da ciência como um todo, a família também evoluiu. Há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, ainda trazíamos um sistema profundamente patriarcal. Hoje não é mais assim. Tá? Então, à medida que a gente evolui, o indivíduo vai criando novas necessidades. À medida que a gente cresce, vamos sentindo a necessidade, digamos assim, de seguir outros passos, outros focos. Tá? Mas nesse afã de buscar outros caminhos e outros focos, temos esquecido um pouco das questões dos valores. Os valores, os sentimentos, a ética, o amor, a afetividade, dando-nos mais prioridade, digamos assim, aquilo que atende mais imediato à conjectura material do ter, do que nos dá mais conforto. Ou seja, o advento da ciência, que é uma dádiva de Deus, hoje está muito avançado. De 50 anos para cá, a ciência evoluiu em todo o sentido, numa amplitude máxima possível. Mas com relação às questões dos sentimentos, da alma humana, nós estacionamos um pouco. Não regredimos? Não, regredimos não. Estacionamos. Se nós olharmos Roma antiga... Não tínhamos valores mais ricos décadas atrás? Se nós observarmos Roma antiga, há 2000 anos atrás, nós não tínhamos direitos humanos. Sim. Havia duas classes sociais. Eu diria que direitos humanos,
pelo conceito que se estabelece hoje, é uma questão dos 20 anos para cá. Isso. Nós vamos supor que nós não tínhamos a ONU, as Nações Unidas, nós não tínhamos um tribunal de Haia, Sim. né? Nós não tínhamos a Unicef. Significa o quê? Que nós evoluímos bastante. Mas a gente tem hoje países rompendo com a ONU, rompendo com a Unicef, e um candidato eleito, um presidente eleito, já deu declarações que vai romper com tudo isso. Ou seja, nem é um valor tão estabelecido assim, Alessandro. Assim, desculpa a provocação, não, que a minha... Favor, não, mas o meu trabalho aqui é provocar. Mas isso é importante. Isso é importante porque nos faz refletir, tá? Mas se nós observarmos na essência interna do ser humano, tudo evoluiu. Desde as questões materiais de uma cidade até o mundo interno do ser humano. Tá? Agora, é bem verdade que há uma miscelânea nesse momento aí, que nos dá uma visão, digamos assim, de que muita coisa se foi perdida de alguns valores éticos, morais que tínhamos. O que eu creio, o que eu percebo e vejo, é que os valores não foram perdidos. Tá? O que eu percebo é que foi permitido, possibilitado, aqueles que têm, digamos assim, um potencial econômico ou uma influência de poder, tá? No meio da mídia, digamos assim, no meio do campo social, dado mais ênfase e foco a essa proposta, às vezes, desequilibrada, do que os valores ético-morais que já jazem, já existem. Essa semana nós vimos agora há pouco o exemplo do Enem, né? Do Enem, agora semana passada, bem como de algumas faculdades particulares que já fazem também vestibular agora no final de ano, e nós percebemos a grandeza, a beleza, digamos assim, de uma imensidade de jovens em busca dos seus objetivos. E isso a mídia muitas vezes não foca com mais profundidade. Eu costumo dizer aqui de uma certa maneira que, exemplo, muito se fala de educação de qualidade, porque antigamente tinha educação de qualidade, mas você esquecia que em Alagoas, por exemplo, apenas 20% tinha acesso a essa educação de qualidade. Você tinha 80% de analfabetos. Como assim? Hoje o processo educacional também, Hoje você atinge 97%. Então, tipo, é tudo uma questão de perspectiva. Claro. Mas, voltando à parte de coaching, você tem também um trabalho de mapeamento. Que trabalho de mapeamento é esse? Esse mapeamento é com relação aos comportamentos. Tá? São ferramentas que nós usamos que permite acessar o íntimo da criatura, do indivíduo que está ali, do coaching, que nos faz mostrar a ele como ele atua diante do seu comportamento e também nas suas emoções, perante o tempo, o uso do tempo, perante os sentimentos que o invadem, perante o conceito de virtudes e valores, como esse indivíduo, como esse coaching, como essa pessoa está lidando com as suas emoções diárias, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas vontades, com seus desejos, com suas metas, com seus focos, se ele tem clareza de objetivos. Porque é preciso ter clareza. O que é que eu quero quando eu acordo a cada dia? O que me movimenta? O que me dá força? O que me impulsiona a viver mais um dia? Eu tenho um foco? Eu tenho prioridade? O que é que eu vou fazer pela manhã? O que é que eu vou fazer à tarde? O que é que eu vou fazer à noite? Quais as minhas prioridades? E tudo isso é mapeado? Tudo isso é mapeado, através das ferramentas e técnicas do coaching. Eu estou aqui com o Alessandro Lima, ele que é Master Coach e também presidente do Instituto Alagoano de Coach. A gente vai para um breve intervalo, na volta vamos inclusive falar sobre o Instituto. A gente volta já. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô Rodinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você?
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Alessandro Lima, ele que é Master Coach e presidente do Instituto Alagoano de Coach. O que faz o Instituto Alagoano de Coach? A proposta do Instituto, Wendel, é promover o desenvolvimento humano. Né? Tal qual está a proposta aí, no início, como falamos, é de fornecer ao ser humano, tá, uma amplitude de percepção, de capacidade, de estímulos, de suas habilidades, né, de suas potências, para que ele se desenvolva como ser humano, que ele encontre, digamos assim, foque mais nos seus objetivos, no seu crescimento, a sua perspectiva de um mundo melhor, de um ser melhor, que ele busque, digamos assim, no campo pessoal como familiar, trazer para si uma plenitude maior de realizações, no conceito de amor, de paz, de crescimento como um todo. Eu imagino, Alessandro, e assim, eu coloco para ser contestado. Sim. Mas eu imagino que todo mundo busque uma coisa, que se coloca, que se denomina, de uma certa maneira, felicidade. Sim. Pelo menos é o que o comum se coloca, É a né? busca maior do Você ser busca a humano. felicidade, aí você busca a felicidade em diversos campos. No trabalho, na vida, na família, de uma certa maneira. A felicidade existe? Sim, a felicidade existe. O que é a felicidade? Diversos filósofos, tá? Desde quando o homem sai do processo mítico, né, da filosofia mítica, e alcança o primeiro degrau da razão, que já é com o momento socrático, lá para cá o homem tem buscado, analisado profundamente esses conceitos. Então diversos filósofos nesse campo pensaram no que se refere à felicidade. Uns diziam assim, que felicidade é não ter nada. Outro É quase assim, uma linha mais budista, né? Também o budismo diz desapegue. Mas é o espiritismo também. Outro diz Desapegue. desapegue. Outro diz assim, não, felicidade é ter tudo. Aí já é uma linha mais jogador de futebol. Se eu tô triste, eu compro uma tudo. Ferrari. É ter tudo. Outro pensador dizia assim, não, felicidade não é nem ter nada, nem ter tudo. É o caminho do meio. Certo. Aí a gente vai para Aristóteles. Sim. O caminho do meio. Tá? O hedonismo dizia assim, não, felicidade é não sentir dor, é ter o prazer máximo. Então, realmente, o que é felicidade? E, à medida que o homem evolui, em termos de conceitos éticos e valores internos ao seu alcance, ao objetivo moral, nós vamos percebendo que ele vai focando e percebendo que felicidade é um estado interno. Mas isso não é uma construção social? Não é uma questão de valores e crenças? Também. No que se refere? Você diz, olha, felicidade para o plano físico, material, seríamos, assim, filosoficamente falando, ter a posse do necessário. Porque se você não tem onde morar, se você não tem o que comer, se você... Mas eu posso lhe dizer o seguinte, exemplo, um cientista, Sim. a felicidade dele em muitos casos, não é todos, é ser premiado. E ser premiado é exatamente um valor de fama e muitas vezes um valor de vaidade, que seria contraposto a um valor religioso. Para você ser feliz, para você, e aí eu quero novamente trabalhar pela parte do coach, desafio do coach. Como o coach trabalha nesse coaching, nesse treinado, né, nesse treinando, os valores desse, porque como tens uma formação já quase em psicanálise, quase conclusiva em psicologia, eu acredito que você também trabalha com a meta, com os objetivos, com as escolhas, com os focos. Missões, Isso. Queira, os legados, as crenças. Não é porque, exemplo, de uma certa maneira, meta é uma coisa muito estranha, né? Porque se o cara disser, minha meta é matar 10, você diz, olha, vamos desenvolver uma estratégia. Não é uma estratégia, não é algo tão fácil para o coach. Também ele lida com seus próprios valores quando vai trabalhar, né? Claro, o princípio básico do valor do coach é não julgar. Mas aí você encontra um assassino que decidiu que a meta dele é estourar uma bomba no Trapichão no sábado, durante o jogo CRB e Figueirense. A primeira coisa, sua meta é denunciar a delegacia, mas caso fosse... Não, a primeira meta nossa como coach é não julgar.
a partir do momento que a gente não julga, a gente faz com que, essa é a nossa função, para que o coaching ele reflita se esse desejo, esse foco que ele tem, que bem vai trazer para ele ou para a sociedade. E também a gente tenta levá-lo a uma visão, digamos assim, compensatória ou de perdas nas suas atitudes. O que você vai ganhar com isso? Quem vai sofrer além de você? Ou seja, a nossa função é ampliar a sua percepção, o seu olhar. Porque eu posso chegar lá com o desejo de querer ganhar 10 milhões. Mas qual o caminho que eu vou traçar, percorrer, caminhar para alcançar esses 10 milhões? Aonde eu vou alcançar? De que forma eu vou alcançar? Que meios eu vou buscar para alcançar esses valores que eu desejo ter, possuir? Então a nossa função de coach é ampliar essa percepção para que ele também perceba se esse processo, ele mesmo vai dizer se é legal, se é ético, se vai de encontro o que ele tem de valor, ou só é porque é uma pressão social para usufruir e a mídia, a massa está ditando que ele possua. Mas é possível chegar a essa conclusão de meta, de objetivo, de fazer essa reflexão, colocar do lado, peneirar em menos de que 10 ou 15 encarnações? Menos de 10 em 15 reencarnações? Porque eu digo, é muito assunto para refletir, não é? Não? É verdade. Vejamos só. Quando nós, o grande psiquiatra, psicólogo, psicanalista Carl Gustav Jung, ele, na sua profundidade de reflexão, ele nos dizia assim: quando estiveres diante de uma alma humana, se comporte como uma alma humana. E nós sabemos que a alma humana é um universo, tá? Interno, histórico, evolutivo. Nós muitas vezes não estamos diante ali de um ser concreto, físico, tá? Imediatista, só do tempo do agora. Nós estamos diante de uma pessoa que traz um histórico profundo. Haja vista que Freud, nas suas percepções profundas, ele percebeu que o indivíduo tem uma instância na memória chamada de inconsciente, que essa instância ela tende a gravar, tá, tudo que está em nosso redor, mesmo que a gente não queira, mas a instância tem essa função. Um pouco mais na frente, o seu grande discípulo, que foi Jung, ele já transcende Freud, com todo respeito a esse grande mestre vienense, que esse pai da psicanálise, que a gente é apaixonado em aprender com ele, ele muitas vezes limita o homem do berço ao túmulo. E Jung já transcende um pouco mais. Jung descobre o inconsciente coletivo. Que é um assunto que eu já lhe convido a tratar numa um breve retorno teu. Infelizmente nosso tempo estourou, mas temos muito assunto para falar. Eu quero aqui agradecer muito a Alessandro Lima, Master Coach. Convido para em breve a gente continuar esse bate-papo. Ok, agradeço a oportunidade. E como se encontra o Alessandro no Instituto? O Alessandro, no Instituto Alagoano do Coach, ele se encontra nesse momento da perspectiva de oferecer o melhor à sociedade alagoana no que se refere ao campo da evolução. Convido aos caros ouvintes, se assim queira, depois se apresenta o número, né? Pode ser. Tá, é 98855-5193, a conhecer, né, a estar conosco e aprender um pouco mais sobre o desenvolvimento humano, sobre a evolução, sobre a nossa capacidade, as nossas habilidades, o que temos, digamos assim, de bom e de belo dentro de nós. Porque a proposta do coach, em especial, é extrair, ele é um extrator. Nós temos potencialidades internas que estão adormecidas, tá? Que não foram estimuladas muitas vezes na nossa infância. Não sabemos por quem, se pelos pais, pelos mestres, mas que ficam adormecidas e que muitas vezes a gente cresce com crenças limitadoras muito profundas que nos deixam incapazes. Isso tem que de ser ação. trabalhado. E o coach tem essa função primordial, que é extrair esse nosso potencial que muitas vezes fica adormecido e que nos leva a limitações muito profundas.
Alessandro, muito obrigado. A gente Nós que agradece também agradecemos. a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigado.